Pessoal, boa noite. Vamos dar início então aí a mais uma aula da nossa disciplina de Direito Processual Civil, processo de conhecimento. Salvo engano, tá? Um aviso aí. Salvo engano, até amanhã é o prazo aí para fazer o requerimento da prova substitutiva, né? Para aqueles que não atingiram a média aí da faculdade estarem requerendo aí para estar tendo essa possibilidade, né? Se eu não me engano, pelo que eu vi do cronograma da faculdade, acho que era ontem, hoje e amanhã, alguma coisa assim. E, se eu não me engano aqui, quase todo mundo foi bem nas avaliações. Aliás, todo mundo acabou indo bem nas avaliações. Acho que o maior problema aí foi mais da falta das atividades mesmo. Bom, na, na aula passada, nós começamos então a parte de provas. Nós vimos ali a questão da produção antecipada de provas, que eu havia dito para vocês, né, no bimestre passado, que a prova ela tem um momento específico, que é após o saneamento, porém nós vimos aí que há exceções à regra na aula passada, né, com a chamada produção antecipada da prova. No tocante a essa questão da produção antecipada de provas, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma questão? Alguém quer fazer um comentário? Bom, é, nossa matéria hoje, pessoal, é a questão das provas, né? Nós vamos começar a ver aí a teoria das provas. Então, primeiro ponto, o que é uma prova, né? O código ele não nos diz efetivamente o que vem a ser uma prova, né? Ele vai elencar ali essa parte geral a partir do artigo 369 até o 380. Aí vai ter a parte da produção antecipada de provas, que nós já vimos, e depois vai ter as provas em espécie. Tá? Então, ele nos diz ali que, né, as partes podem utilizar todos os meios de prova lícitos e moralmente aceitos. Porém, né, o que é uma prova? Então, a prova é o meio pelo qual uma das partes ou as partes possuem no decorrer do processo para convencer alguém, neste caso, ou a outra parte, daí vai se fazer um acordo, né, vai se fazer uma transação, ou para convencer o juiz quando este for prolatar uma decisão. Então, é o meio pelo qual eu convenço alguém. É por isso que nós chamamos aí de meios de prova, né? O meio documental, meio testemunhal, meio pericial, né? Que são aí as espécies de prova. Nós temos, então, algumas classificações, algumas formas de entender estas provas, tá? Então, a primeira classificação que nós vamos ver é a classificação de provas
típicas e atípicas, né? Ah, professor, o que é uma prova típica? Prova típica, pessoal, é uma prova que está positivada, é uma prova que está escrita. O código vai dizer, ó, depoimento pessoal. Ele traz todos os regramentos de como vai funcionar um depoimento pessoal, uma prova, depoimento de uma testemunha, né, oitiva de uma testemunha, uma perícia. Então, o código já nos traz este procedimento. Já as provas atípicas são aquelas provas que não estão positivadas no código, porém elas podem ser aceitas, né? Podemos colocar aí, nós estamos numa audiência, alguém decide exibir um vídeo ou um áudio, né, do WhatsApp. Ah, mas isso aqui não foi você, não é a sua voz, não foi você que falou isso aqui para mim, né? Então, pode acontecer. Ah, não está positivado que isso possa acontecer na audiência, seja uma captação de áudio não autorizada, né, de forma ilegal ou de forma imoral, é possível. Uma outra situação também que não está expressa é a possibilidade de se determinar que o oficial de justiça vá até um determinado local para averiguar se aquele local realmente é daquele jeito, se não é, tá? Me recordo que no meio previdenciário, a pessoa entrava com um pedido de benefício assistencial, os termos lá do artigo 203(5) da Constituição, se nomeava um, se nomeava não, se determinava o oficial de justiça para ir constatar em loco, ver se a pessoa realmente se encontrava em situação de vulnerabilidade dentro do que preceitua lá, né? Tanto o texto constitucional que eu mencionei, quanto a Lei 8742, que é a lei que vai ter esse benefício assistencial tipificado. Então ele vinha com foto, ele ia. Hoje eu não sei dizer para vocês se é o oficial de justiça que vai ou se é um assistente social, mas é feito, né, preenchidos vários questionamentos e vem com fotos e tudo mais. Uma outra situação também que a gente acaba fazendo quando se tem uma discussão ali se a pessoa possui ali uma propriedade que ela deve recolher IPTU ou ITR e pedir para que o oficial de justiça vá até o local fazer uma diligência para verificar se a destinação é urbana, se é residencial, se é comercial ou se é rural. Então, não se tem propriamente tipificado estas provas no código, porém, né, é possível. Então, nós temos aí a possibilidade do juiz autorizar a produção dessas provas, por mais que elas não estejam tipificadas de forma expressa no código. No Código de 1973, salvo engano, não havia lá tipificado a ata notarial, como tem atualmente no Código de 2015. Também, se eu não me engano, não tinha a previsão expressa de prova emprestada, mas se aceitava a prova emprestada como meio de prova. Agora, também se aceita, porém, né, agora está tipificada. Então, aí uma
nova classificação, né, das provas, é a questão das provas emprestadas, né? Então, eu tenho uma prova produzida em um determinado processo. Esse processo pode ser judicial ou pode ser administrativo ou extrajudicial, e é produzido. E ali, então, é produzida uma, uma determinada prova, né? Um determinado. Vamos supor uma situação aí de que a pessoa entrou com uma ação para comprovar uma determinada situação, uma união estável, né? Comprovada ali com os depoimentos das testemunhas, antes de repente de entrar, de ter uma sentença, eu quero utilizar as provas dessas testemunhas num outro processo contra a seguradora para ganhar um seguro de vida ou uma pensão por morte, né? Caso o companheiro tenha falecido. Então, já posso utilizar o depoimento dessas testemunhas nesse meu processo de união estável, no meu processo de pensão por morte ou no meu processo de seguro. Uma outra situação também, né, que já mencionei em outras aulas, é aquela situação, por exemplo, de eu tenho um processo crime correndo contra alguém por abuso sexual, por exemplo, e no processo crime é feito uma prova pericial, é colhido depoimentos de testemunhas e se entra com uma ação civil antes de terminar o processo crime e então se pede a utilização das provas já colhidas no processo crime para servir como provas no processo de indenização. Então, ali, você vai utilizar essas provas, mesmo que seja um depoimento de testemunhas, né, que tese vai estar gravado em vídeo e áudio, nós vamos acabar considerando como uma prova documental, segundo a doutrina. Então, isso acaba sendo a concepção aí, o conceito de uma prova emprestada. Professor, mas por que que antigamente a jurisprudência, a doutrina aceitava e hoje a lei aceita? Bom, se eu tenho algumas ações discutindo coisas semelhantes, né? Caso aí tanto a questão da comprovação da união estável, ou se aconteceu ou não o assédio sexual ou estupro, eu posso, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e, né, celeridade processual, aproveitar aquelas provas que já foram produzidas e não precisar produzi-las de novo. Você vai ter que ouvir testemunhas novamente, você vai ter que ouvir a vítima, a suposta vítima, o suposto agressor, mais uma vez, né? Então, para evitar também, de repente, um determinado constrangimento, igual esse caso do estupro, então você já permite, né? Você já consegue a utilização dessa prova emprestada de um processo no outro, desde que sejam provas lícitas, típicas ou atípicas, mas lícitas e moralmente aceitas, como prevê o 369 do CPC. Bom, eu falei para vocês aí de provas lícitas, né, de provas moralmente aceitas. Então nós vamos ter aí uma outra classificação, que são das provas lícitas e das provas ilícitas. Então as provas lícitas, por mais que elas estejam ou não tipificadas, elas são permitidas pelo ordenamento jurídico. Então, eu não lesei alguém para produzir aquela prova, eu não cometi um crime, né? Eu não furtei, não roubei um determinado documento, não
constrangia alguém para que prestasse um determinado depoimento, uma testemunha que falasse determinada situação. Então, isso são provas lícitas, né? São provas previstas pelo ordenamento e que são aceitas. Já as provas ilícitas, né, ao contrário, são aquelas provas que não são aceitas pelo ordenamento. Então, se eu produzo uma prova ilícita, essa prova ilícita ela tem que ser retirada do processo, tem que ser desentranhada. Ou, né, hoje você vai ter um processo eletrônico, você acaba proibindo então a visualização, o acesso dessa prova, caso ela tenha sido um documento juntado ou uma audiência ali, talvez se proíba a visualização do arquivo, né? Um exemplo aí também de prova ilícita, né? Um grampo telefônico sem autorização da, da lei, né? Ou sem o consentimento da parte, né? Às vezes você tem aí a situação de, às vezes, questão de consumo, né? De empresa de telefonia, de banco, que, essa ligação está sendo gravada. Assim, está sendo gravada por quê? Porque eu estou ligando e eles vão ter ali uma gravação, uma cópia, uma comprovação de que aquilo, né, inclusive gerar no protocolo, que aquilo é uma situação válida, uma situação até como prova depois para o consumidor. Ó, eu solicitei tal coisa, me deram tal prazo, tal, não foi atendido. Então é uma forma também de comprovar, inclusive o consumidor, ele pode pedir a cópia do arquivo que foi gravado. Então acaba entrando aí como uma prova lícita. Prova ilícita já seria eu grampear o telefone de alguém de forma indevida, ou, né, a questão aí que violasse a intimidade ou a privacidade, né, colocar uma câmera no banheiro dos meus funcionários, né? Já vi algumas situações de jurisprudência falando sobre isso, né, de câmera em banheiro feminino, que não é permitido. Você pode colocar até de repente a porta, mas da porta para dentro não é permitido, tanto do feminino quanto do masculino, né? Outras situações que violam a intimidade ou a privacidade não poderiam ser produzidas. Professor, mas de uma determinada prova ilícita, né, de uma gravação indevida, de uma determinada prova devida aí, de uma gravação errada, né, que não deveria ter acontecido, sem autorização judicial, decorreram vários fatos, né? Então, alguém foi condenado. Peraí, surgiu um depoimento de alguém aqui que não era para ter surgido, aí outras testemunhas acabam comprovando aquele fato, aquela situação, aquilo que foi gravado daquele determinado depoente, e alguém é condenado. Aqui nós vamos ter, então, provas lícitas que decorreram de uma prova ilícita. Então, nós vamos ter aí a teoria da árvore dos frutos envenenados. Então, tudo aquilo que foi produzido através de uma prova ilícita, por mais que seja lícito, já está viciado, já possui a ilicitude, por quê? Porque já nasceu viciado, já nasceu ilícito, tá? Tanto que, vamos colocar um exemplo aqui de teoria da árvore envenenada na visão do professor, tá? Quando se teve a discussão lá dos procedimentos do Lula lá de impedimento, de suspeição, do juízo de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, parte do que foi alegado surgiu de vazamentos da Operação Sputnik, não sei se é assim o nome certinho, da operação,
que acabou deflagrando lá que conversas do Sérgio Moro com o Dallagnol tinham sido gravadas de forma indevida, né? Aí, inclusive, parte da discussão dos ministros lá da segunda turma era se iria aceitar ou não essas provas, porque elas já eram provas ilícitas, né? Então, não, essas provas em tese, se eu não me engano, o Cássio Nunes Marques falou isso, né? Que nós poderíamos utilizar provas ilícitas para absolver ou condenar ou reconhecer que o juízo era suspeito ou era impedido. Por quê? Porque foi uma captação ali indevida, né? Ilícita, então não se poderia utilizar, mas acabou. Não sei se acabaram utilizando ou não, mas acabou se tendo o julgamento aí também de impedimento, de incompetência e depois de suspeição do magistrado. Aí, pessoal, nós vamos ter também o que a doutrina chama de prova fora da. Nossa, professor, mas é uma prova alienígena? Não. Apesar da doutrina dar este nome, ela é uma prova de fora da terra do juízo. Então, eu vou produzir provas em Maringá. Então, são provas da terra do juízo. Ah, mas eu preciso ouvir o depoimento de uma pessoa que está morando em Curitiba. Então, eu vou enviar, como diz o código, uma carta precatória, que é um documento, né, é uma forma de notificação, lá de intimação ou de citação, mas para outra comarca é chamada de carta precatória, para outro país é chamada de carta rogatória. Então, por isso que a doutrina chama de fora da terra, é fora dos limites territoriais do juízo. Então, nesse caso, eu vou ouvir em Curitiba, então vai ser encaminhada a carta precatória, juízo de Curitiba vai ouvir a pessoa, né, vai intimar a pessoa para comparecer para uma audiência lá em Curitiba, e depois essa carta precatória vai voltar cumprida ou não cumprida, se encontrar ou não a pessoa lá, volta para o processo. Por isso que ela é chamada, então, de fora da terra, porque ela não é cumprida dentro dos limites territoriais. Até aqui, então, tranquilo, né? Quanto ao conceito de provas para o processo, né? Aqui seria até um conceito, uma parte mais geral, né? Um conceito de provas, que é o meio pelo qual se convence alguém, né? Se tenta buscar a verdade, nem sempre consegue se provar efetivamente a verdade, mas se prova ao máximo possível o que uma das partes está a alegar. E tem aí as modalidades de provas que nós vimos, então, de típico e atípico, lícito e ilícito, prova emprestada, prova fora da terra. Até então, nenhuma dúvida, né, pessoal? Ou alguém tem alguma questão, algum comentário? Tranquilo, professor. E nós vamos ter também a que a doutrina chama de prova diabólica, né? Um nome forte aí, né? Mas na verdade, a prova diabólica é uma prova que eu não consigo fazer, né? É uma situação pela qual eu alego que tal referente a tal situação, porém eu não tenho condições de provar, né? Vamos pegar um exemplo do material aí.
João foi mandado embora porque a empresa disse que ele não foi trabalhar, porém não há câmeras no local. Então aí João entra com uma ação, né, pedindo a reversão da justa causa para sem justa causa, que ele tem direito a todas as verbas, alegando que ele sempre foi trabalhar no escritório. A empresa então vai alegar o quê? Que ele não foi. Se eu tenho câmeras de vídeo, eu tenho como provar se o João foi ou não foi. Porém, se não há câmeras de vídeo, é impossível ter a comprovação se foi ou se não foi. Um outro exemplo aí de prova chamada de prova diabólica. Eu compro algo pela internet e o produto não chega. Eu vou entrar com a ação pedindo uma indenização material, moral, vou dizer, ó, juiz, seu juiz, a mercadoria não chegou, né? Me disseram que ia enviar tal data não chegou, eu liguei, eu mandei e-mail, né? Não me responderam e a mercadoria não chegou. Eu não tenho como comprovar, né? Não consigo fazer uma prova, até posso, de repente, utilizar o depoimento de alguém que viu meu constrangimento, a minha tristeza, a mercadoria não ter chego. Mas, efetivamente, se a mercadoria chegou ou não, não tem como comprovar. Ah, mas não chegou porque você não estava no local. Tá, mas isso tem como comprovar? Bom, foi mandado por AR, se foi mandado por SEDEX, vai ter uma forma de ser rastreado. Se não, não tem como. Né? Um outro exemplo aí é alguma notificação, uma multa de trânsito, por exemplo. Ah, eu tomei uma multa, perdi minha carteira, né? Minha carteira foi suspensa porque eu estourei os pontos, mas eu não recebi as notificações das multas de trânsito. Bom, aí o poder público que aplicou, ele vai ter que ter os ARs, né? Os comprovantes de envio. Ó, a pessoa não recebeu porque tinha mudado, não estava no local, né? O correio tentou encontrar, mas não encontrou a pessoa. Vai ter que ter a comprovação da tentativa. Ah, professor, não existe. Então, se não existe, né, não tem como comprovar a situação negativa. Ou não recebi a notificação, ou não recebi a mercadoria, ou não fui trabalhar. Aí, então, pessoal, nós saímos da classificação, né, das modalidades de classificação de prova, e nós vamos entrar aqui no ponto 3, que é o objeto da prova. Então, o que eu quero provar? O que eu quero provar é algum fato pretérito. Ó, ele é, ele é meu pai, mas ele não me reconheceu. Ó, houve um acidente de trânsito, né? Pessoa B foi errada, ela bateu no meu carro. Ou, né, é, uma multa, a união estável, o exemplo que eu dei para vocês aí, né? Comprovar que eu vivi com uma determinada pessoa, né, como companheiro, como se casado fosse, sem uma certidão de união estável, sem uma certidão de casamento. Então vejam que sempre são fatos pretéritos que se busca. É um fato pretérito, um fato relevante, e demonstrar que ele efetivamente ocorreu para eu atingir a minha pretensão, né? Para que eu tenha o julgamento de procedência, se eu sou o autor, ou o julgamento de improcedência, se eu sou o réu, né? Então, o autor aí, ele vai ter a necessidade de comprovar
conforme o artigo 373 do CPC, o fato constitutivo do seu direito, e o réu, quando alega fato modificativo, extintivo ou modificativo do direito do autor, também tem de comprovar este fato. Aqui, tá? Nós vamos ter uma situação na qual, se eu for falar de uma tutela inibitória, ou seja, uma tutela de não fazer, né? Aqueles que acompanharam, de repente, a palestra do professor Elimar, né? Ele chegou a mencionar alguma coisa sobre uma tutela inibitória lá, para tirar, para que o programa lá do linha direta não fosse ao ar, né? Então, aqui a parte, né, se sentiu lesada ali pelo ilícito, de violação de determinadas situações, deveria o quê? Visto os atos preparatórios, ter entrado com uma tutela inibitória, né, provando que, olha, esse documentário vai acontecer, né, nós não queremos que ele aconteça. Ou, né, alguém vai expor algum fato, né, eu vou revelar um segredo, um segredo intelectual, por exemplo. Ou publicar uma obra, um artigo meu sem minha autorização, e eu percebo essa situação. Então eu tenho que demonstrar esses atos preparatórios, tenho que demonstrar que está quase para acontecer, para que eu consiga provar, né, que eu consiga um meio de prova, consiga demonstrar então que aquele fato ele não pode acontecer, ele tem que ser inibido. Então aí é uma tutela de não fazer. Nós temos também, tá, pessoal, situações na qual essa prova pode recair em cima de algum ato normativo. Então, quando alguém alega um fato, um ato previsto numa lei municipal ou numa lei estadual, ou um tratado internacional, ou em algum costume, né, local, então esteja efetivamente positivado, mas que seja um costume, né, positivado em lei, daí, né, costume ele é diferente de lei, pode até estar, talvez, algum documento que demonstre que aquele costume existe, mas não seria um ato normativo, um ato legal ou infralegal. O juiz pode intimar a parte, se de repente for algo fora do conhecimento do juiz, pode intimar a parte que alegou tal direito, municipal, estadual, internacional, que comprove a vigência daquele ato. Tá? Então, aqui nós também vamos ter que aqui o objeto não é o fato, né? Não é o fazer ou o dar, né? No caso lá de pagar uma quantia, de me entregar alguma coisa, de obrigar a fazer determinado serviço ou não fazer, né, da tutela inibitória, mas aqui, uma situação pouco comum, pouco usual, comprovar a validade de uma determinada norma. Houve uma situação uma vez, tá, que ao contestar uma ação, a pessoa estava alegando questão de tinha recebido uma multa de roçada, salvo engano. Nós alegamos que o município em contestação alegou que estava previsto em lei municipal, né? Não teria ali não estava na lei nacional, no Estatuto da Terra, né? Mas Estatuto da Terra não, Estatuto das Cidades, mas que estaria em lei municipal. O juiz intimou, como essa lei não foi juntada na íntegra, então o juiz intimou para que comprovasse que essa lei tinha sido publicada e que essa lei estava
vigente, estava válido, não havia sido revogado. Isso aí, pessoal, ele determinou de ofício, tá? Nós temos aí a questão da produção das provas, que elas podem acontecer como nós já vimos, né? A requerimento das partes fazem os requerimentos na inicial, na contestação, ou em algum momento posterior, caso seja intimado para eventual expressão de provas, ou o juiz pode, de ofício, né, sem a provocação das partes, intimar alguém para que traga essa prova até o processo. Esse exemplo da lei. Um outro exemplo, né, eu entrei com uma ação, um celular que eu comprei pela internet não chegou, eu estava parcelado no cartão, como estava pedindo o valor integral. Antes da sentença, o juiz me intimou para que eu apresentasse uma prova documental, um comprovante de que todas as parcelas estavam pagas. Aí eu tive que pegar o extrato do cartão e juntar, demonstrando que todas as parcelas estavam pagas. Tanto que daí ele julgou procedente, condenando a devolução total. Né? Ele deu ofício, intimou. Por quê? Porque nós temos, tá, a situação aí de que o juiz ele está na prova, né? Ele é aquela pessoa que tem que ser convencida de que aquilo que eu alego é a verdade ou é o mais próximo possível da verdade que vai se chegar com o processo. Aí, tá? Nós vimos as situações, os fatos, né? Que precisam de prova ou até mesmo os atos normativos que precisam de prova. O Código de Processo Civil vai nos trazer, tá, situações na qual não há necessidade de produção de provas. É um fato notório, fato talvez amplamente divulgado na mídia, que todo mundo ficou sabendo que aquele fato aconteceu, ou, né, aconteceu no feriado, né, no dia 10 de maio, aniversário da cidade. Ó, nesse dia não tem aula, né? É um fato notório por ser feriado. Outro fato que não precisa de dilação probatória, não precisa de ser provado, é quando uma das partes alega uma determinada situação e a outra parte ela confessa. Então, você me estuprou. Sim, eu te estuprei. Então, né, há questionamento por uma das partes e a outra parte de forma ativa confessa. Então, né, é uma situação que não há necessidade de produção de provas. Como nós vimos também na questão da revelia lá, né, presume-se como verdadeiros, tem a confissão. Então, são situações que, em tese, não precisam de provas, exceto se houver as exceções que afastam o, o efeito material da revelia. Outra situação, outro fato que não precisa ser provado, tá, são fatos incontroversos. Então, uma parte alega uma determinada situação e a outra parte não questiona. Você bateu no meu carro e o valor do reparo ficou em R$ 1.000. Não. E o valor do reparo ficou em R$ 800. Esse valor de R$ 200 a mais é um valor fora
né, extraordinária aí, que não decorreu, que não faz parte do fato. Veja que eu não questionei, tá? Eu de forma passiva, o réu aí de forma passiva, ele não questiona a existência ou não do acidente. Não sendo expressamente questionado, então é se tornado um fato incontroverso, fato não questionado. Ah, você me cobrou a mais, você tem que me devolver X. Não, na verdade, eu tenho que te devolver X menos Y, porque você está cobrando juros abusivos, está cobrando multa que não deveria ter cobrado. Né? Então, ó, eu reconheço de forma passiva, né? Eu não confesso que eu estou te cobrando de forma abusiva, de forma expressa, mas de forma tácita, né? De forma passiva, eu não questiono que a cobrança foi abusiva. Só digo o quê? Que o valor que você tem direito a receber é menor do que aquilo que você questiona. E nós vamos ter também aqueles fatos, tá, que possuem presunção de veracidade. Então, aqui nós podemos que a lei, tá, a presunção é legal de que aqueles fatos são verdadeiros. Via de regra, aqui nós podemos falar de um ato administrativo, né, o lançamento de um tributo, uma multa de trânsito, né, esses dois exemplos, eles possuem presunção legal de veracidade, então, de serem verdadeiros. Então, o que precisa ser provado é o quê? É a nulidade desses atos. Porém, a validade desses atos não precisam ser provados. Então, nós vamos ter aqui uma presunção iuris tantum, ou uma presunção relativa. É relativa porque cabe contra ela prova em contrário. Se não coubesse prova em contrário, seria uma presunção absoluta, presunção iuris et de iure, utilizando os termos em latim que talvez vocês achem, vocês encontrem em algumas doutrinas mais clássicas, tá? Em alguns lugares utilizam os provérbios latinos. Então, o tributo foi lançado de forma nula. A União, né, que te cobrou esse tributo, ela não tem a necessidade, tá? Ela pode produzir provas no processo para demonstrar que é verdadeiro, que é lícito? Pode. Ela tem a necessidade? Não, ela não tem a necessidade. Porque a própria lei já concede a esse ato presunção de veracidade. Quem precisa efetivamente demonstrar a nulidade é o contribuinte e a pessoa que está dizendo que é indevida ou é nula aquela cobrança. Até aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, um comentário, algum questionamento? Tá. Então, nós vamos ver agora que nós temos etapas para a produção da prova, tá? Então, nós vamos ter a primeira etapa, que é o requerimento, a segunda etapa, que é o deferimento, e a terceira etapa, que é a produção efetiva da prova. Aqui, tá? Nós temos uma exceção quanto à prova documental. A prova documental, aquela que vem com a minha inicial, aquela que vem com a minha contestação, não preciso requerer, o juiz não precisa deferir. Eu simplesmente a produzo quando
eu entro com a minha ação. Ah, eu vou produzir um depoimento, eu quero ouvir a outra parte, quero ouvir testemunhas, eu quero uma perícia. Aqui eu vou ter que requerer, o juiz vai ter que deferir, e essa prova vai acontecer de alguma forma, em algum dia determinado, seguindo os ritos postos pela lei. Ah, professor, mas surgiu um documento novo. Então, eu requeiro a juntada do documento, já o, né, normalmente o que acaba acontecendo na prática. Tá? Eu apresento o documento junto com uma petição de requerimento de juntada. Se o juiz indeferir, ele vai desentranhar aquele documento. Se ele deferir o documento, já foi. A prova já foi produzida. Aqui, na verdade, o deferimento dele vai ser para que a prova fique no processo, quero que a outra parte se manifeste. Tá? Sendo aqui a produção de prova documental aceita se for uma prova nova, né, de repente de algum fato que aconteceu no curso do processo, ou uma prova que quando eu entrei com a ação, ou quando eu contestei, eu não a tinha em meu poder. Então, ó, eu falei para vocês aí, né? Nós vamos ver com calma quais são os requisitos, como é que funciona a produção oral, né? Depoimento pessoal, testemunha, perícia, mas, né? A prova oral, ela via de regra é produzida em uma audiência de instrução, mesmo que seja por carta precatória, né? Hoje se faz talvez uma videoconferência, mas é mediante uma audiência. Já uma prova pericial, se for uma perícia médica, né, vai ser agendada uma consulta com o médico, a pessoa vai lá, vai ser feito todo o exame. Ah, é uma perícia para verificar a validade ou não de uma assinatura. Vai ser designada uma perícia, essa perícia vai ter um dia, um local e uma hora designado, que via de regra não vai ser uma audiência. Tem uma exceção aqui nessa situação, tá, da perícia não ser produzida em audiência, que nós tivemos aqui em Maringá, no nosso tribunal, né, promovido pelo Tribunal de Justiça, mas a nossa comarca, alguns plantões, tá, multirão para resolver processos antigos. Então, se tinha um processo lá que fazia mais de 10 anos que não tinha sentença, porque precisava de uma perícia médica, mas todos os médicos declinavam. Nesse evento específico, foi designado uma audiência, foi nomeado um perito, o perito aceitou e a perícia foi feita em uma audiência especial para a produção daquela prova pericial, tá? Uma forma atípica de se produzir uma prova típica. Mas aí era feito o exame pericial numa sala de audiência, né, ali com as partes ou com seus assistentes técnicos, e o laudo era apresentado depois, né? O perito sempre tem um período para apresentar o laudo, tá? Mas via de regra, a perícia ou vai acontecer num consultório ou no escritório, dificilmente vai ser uma audiência propriamente dita, diferentemente de uma prova oral, que via de regra é produzida em audiência. Bom, aqui nós chegamos, tá, num ponto novo, que é a valoração da prova. Tá? Possuímos três sistemas ou três formas de valoração da prova.
Então, opa, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Não, professor, ninguém falou nada, não. Então, nós temos aí o primeiro sistema, tá? Um sistema existente no Brasil, porém não é utilizado pelo Código de Processo Civil. Tá? Então, é o sistema da íntima convicção. O sujeito decide sem a necessidade de fundamentar, sem necessidade de comprovar ou de valorar a prova. Esse sistema aqui, o exemplo dele é o tribunal do júri. Então, ocorreu algum crime doloso contra a vida, né, um homicídio, por exemplo, nós vamos ter aí, então, um tribunal do júri, vai ser composto ali o conselho de sentença, 7 jurados. Esses 7 jurados, para dar o seu veredito, eles não precisam de uma forma efetiva de dizer, olha, ele é culpado por causa disso. Não, eu digo se ele é culpado ou se ele é inocente. Não preciso dizer o que levou ele a esse meu veredito. Nós temos um segundo sistema, tá? Que esse segundo sistema também é via de regra, tá? Também não é aceito pelo processo civil, apesar de ter momentos em que o código utiliza desse sistema, que é o sistema tarifado. Então, o código vai tarifar qual é a prova que tem validade. Então, ele pode colocar, salvo engano, lá no Código Civil, não vou lembrar o artigo, tá? Na parte geral, que ele fala lá que situações acima, não me recordo lá se são 10 ou 20 salários mínimos, se necessita de prova documental além de prova testemunhal. Então, ali ele está tarifando que só a prova testemunhal para aquela situação não é válida. Ou, né, quando a lei processual vem e diz assim, para a comprovação desta situação, é necessário um determinado documento público, né? Vamos lá, vamos comprovar a propriedade imobiliária, né? Eu alego que eu sou dono de um imóvel. Como é que eu alego essa propriedade? O Código Civil vai dizer que é com um instrumento público, é com uma matrícula imobiliária. Então, eu efetivamente preciso apresentar essa matrícula. Se eu só trouxer provas ou prova oral, né, não é suficiente. Eu trago um contrato de compra e venda. É um indício, mas não é a prova que a legislação civil, a legislação processual civil pede quando você vai discutir uma questão de propriedade de bem imóvel. É diferente de um bem móvel, que daí você pode comprovar com recibo, testemunhas, um contrato particular de compra e venda. Essa questão do documento público, tá? Tá no artigo, o exemplo aí, 406 do CPC. E nós vamos ter aí o terceiro sistema, que daí é o sistema mais comum, mais utilizado, mais trivial do Código de Processo Civil, que é o do livre convencimento motivado ou persuasão racional. É o juiz, tá? Ele tem a liberdade de valorar as provas
da melhor forma, desde que ele fundamente o motivo pelo qual, por isso que é o livre convencimento motivado. Bom, eu vou julgar procedente, vou julgar improcedente, com base em tais provas. Então, o juiz vai estar fundamentando a decisão dele de forma motivada. Aí o artigo 371 do Código de Processo Civil nos traz essa situação de forma expressa. Aqui, tá, você pode ter aí um laudo pericial, você pode ter testemunhas, pode ter depoimento das partes, várias situações conflitantes. O juiz vai aplicar aí a experiência, né, o seu livre convencimento motivado para fundamentar a sua decisão. Ele não pode simplesmente dizer, é procedente, improcedente, é culpado, é inocente. Se ele for dizer, ele tem que, de forma fundamentada, dizer por quê. Documento aqui da matrícula demonstra que é proprietário, né? As testemunhas, junto com indícios, demonstram que efetivamente houve a compra e venda de um carro, de um bem móvel. As testemunhas ouvidas, junto com provas, com fotos, demonstram união estável. Então, é tudo de forma motivada, de forma fundamentada, não de forma aleatória. E, tá, dentro da questão da produção das provas, nós vamos ter aí o princípio da comunhão das provas. A testemunha foi trazida pelo autor, mas de repente essa testemunha fala algo que, em vez de comprovar a alegação do autor, comprova, né, que aquela situação não aconteceu, comprova que não houve a união estável. Então, ela pode ser aproveitada pelo réu. Ela foi trazida por uma das partes. A partir do momento que ela está no processo, ela não é mais uma prova do autor ou uma prova do réu. Ela passa a ser uma prova do processo. Há um elemento que vai ser utilizado por uma das partes, pode não ser aquela parte que efetivamente trouxe a prova ao processo. Tanto que, tá, há doutrinadores que dizem que o juiz é o destinatário da prova, esse é o mais comum. Porém, as partes também podem ser os destinatários da prova, uma vez que aquela determinada prova produzida vai ser benéfico para comprovar a alegação do autor ou do réu. Então, essa parte que se beneficiou também acaba sendo destinatário daquela prova produzida. E, né, nós vamos ter que ver aqui o último tópico de hoje, tá? Que é a questão aí do ônus da prova. Como eu já mencionei para vocês, tá? Eu tenho o ônus da prova no 373 do CPC, que quem alega prova. Então, o autor, ele tem que comprovar o fato constitutivo do seu direito e o réu, o fato modificativo, extintivo do direito do autor. Tá. Professor, mas o artigo 373, nos seus parágrafos, ele traz a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, aí, o inciso 1, o inciso 2, que foi isso que eu falei para vocês anteriormente,
É a distribuição clássica ou a distribuição estática do ônus da prova? Então, a distribuição dinâmica do ônus da prova, ela acontece quando uma das partes possui maiores condições de produzir uma determinada prova, independente se essa parte ela foi quem requereu ou não. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer lá que comprovada a hipossuficiência do consumidor, existe a inversão do ônus da prova. Então, ali, o fornecedor tem que comprovar que o que o consumidor está falando não é verdadeiro, né? Nós podemos ter aqui uma distribuição dinâmica também naquela situação que eu alego que eu não recebi uma notificação de uma multa de trânsito. Então, o juiz vai determinar que o poder público, o DETRAN, comprove se aquela correspondência foi enviada, foi recebida, se foi dada publicidade por meio de edital, talvez. Tá? Então, o juiz ele faz essa distribuição dinâmica. Então, por mais que a parte tenha requerido a prova, quando a outra parte tem maiores condições, tá? Ou a parte que requereu é impossível ou muito onerosa para ela produzir a prova, o juiz pode determinar que a outra parte produza a prova. Nós vamos ter aqui, tá, uma distinção, uma diferenciação entre inversão e dispensa da produção da prova. Como eu falei para vocês, a inversão, o juiz determina que a outra parte prove que tal fato não aconteceu, se eu estiver alegando que o fato aconteceu, ou tem que comprovar que o fato aconteceu, se eu estiver alegando que o fato não aconteceu. A dispensa da prova diz que eu, enquanto demandante, enquanto autor, não preciso produzir aquela prova. Porém, se a outra parte quiser produzir, ela pode. Tá? O exemplo aqui do material, né? Coloca lá no artigo 12 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que o fabricante e o fornecedor só não serão condenados quando demonstrarem que não colocaram o produto no mercado, com defeito ou com vício. Tá? Ah, professor, mas quando é que acontece essa inversão do ônus da prova perante o CPC? Bom, o CPC diz que essa inversão ela pode acontecer quando a parte que tiver essa distribuição dinâmica tiver condições de maiores condições de produzir a prova. Então tem que ser uma prova possível e não custosa, não onerosa. Então, se porventura essa prova ficar muito onerosa ou impossível também da parte contrária produzir a prova, não há essa inversão ou essa distribuição dinâmica. E ela tem que acontecer no processo, no momento do despacho saneador. Então, quando o juiz vai determinar quais são as provas a serem produzidas, ele tem que dizer qual vai ser o ônus da prova. Se vai ser o clássico, de quem alega prova, ou a distribuição dinâmica, que a outra parte prova que o que a parte A está falando não aconteceu ou aconteceu, dependendo da alegação inicial. Se a gente puder, se a gente for falar, ah, mas isso pode acontecer em sentença. Não, porque na sentença é o fim
da fase de conhecimento. Então, se torna impossível daquela prova ser produzida. Por isso, né, que a distribuição tem que acontecer no processo saneador. Não acontecida, a distribuição da forma dinâmica, presume-se e vai estar expresso o modo clássico. Tanto que, né, esse é o único ponto que o artigo 1015 do CPC fala que cabe agravo de instrumento no despacho saneador, quando há a distribuição dinâmica do ônus da prova. O juiz, né, nós falamos aqui que o juiz pode produzir uma determinada prova de ofício. Se essa prova tiver algum ônus, tá, ela vai ser arcada pelo demandante ou pela parte que possuía um ônus dinâmico. Então, tem a inversão, tem a outra parte que produzir, mas o juiz entendeu que tinha que se produzir uma perícia. Então, aqui a parte contrária arca com o custo financeiro da perícia. Essa distribuição dinâmica, esse ponto específico, né, como outros pontos do processo, que nós já vimos que o despacho de saneador pode ser feito pelas partes, né, as partes podem trazer o processo, os processos saneados, quais provas vão poder ser produzidas, e também como essas provas vão ser produzidas, quem vai ter o ônus. Então, nós podemos também fazer um negócio jurídico dizendo quem vai ter o ônus, né, a parte autor e réu, deliberam e transacionam sobre o ônus da prova, quem tem que provar o que e de qual forma vai ser provado. A situação pode acontecer de forma judicial ou até mesmo de forma extrajudicial. Então, pessoal, sobre essa teoria geral das provas, tá? Que vai ali do 369 até o 380 do Código de Processo Civil. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer algum questionamento? Não? Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje era esse, tá? Então, boa noite a todos. A gente se vê na próxima aula na semana que vem. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.